E estamos na reta final da atual temporada do podcast, mas por agora vamos aproveitar o episódio de novembro. Para este mês decidi convidar uma advogada para falar comigo. Um tipo de conversa diferente e muito relevante para perceber um pouco do nosso sistema judicial com alguém que trabalha nele. Falámos da sua experiência a trabalhar em Portugal, as suas dificuldades sendo uma mulher e imigrante e, claro, os seus objetivos pessoais. Um episódio muito interessante e eu espero mesmo que gostem. Então, obrigado por teres aceito o convite. A primeira coisa que eu pergunto a toda a gente que eu meto aqui no podcast é para te apresentares, ou seja, quem és tu, mas sem dares a conhecer a tua identidade, como é que tu te identificarias? Então, sou brasileira, advogada em Portugal há quase 8 anos. Vim primeiro em 2011 fazer o mestrado. Eu já dava aula lá no Brasil. Então, sempre fui dessa área de direito, assim. Aí vim fazer o mestrado, depois voltei para o Brasil, continuei dando aula e voltei para cá. Me apaixonei por Portugal e hoje estou aqui. Sou mãe, advogada, esposa. Portanto, já criaste mesmo a família completa aqui em Portugal. Sim. Muitas pessoas fazem aquilo que tu fizeste também, procuram uma nova oportunidade. Normalmente, quem vem do Brasil vem para Portugal. Que Sim. dificuldades é que tu sentiste quando vieste a primeira vez para Portugal? Qual é que foi o primeiro entrave que tu ficaste? Para lá que isto não vai ser assim tão fácil. Da primeira vez, como eu vim só para estudar, então eu senti um pouco de dificuldade. A diferença assim, no sistema de ensino é muito diferente, culturalmente, né? A nível acadêmico, a grade é diferente, curricular, então senti um pouco de dificuldade nisso. Não tinha pensado inicialmente em advogar aqui. E aí uma amiga me disse, olha, há a possibilidade do advogado brasileiro se inscrever na Ordem dos Advogados Portugueses. Então, quando eu vim da segunda vez, que eu vim definitivamente, em 2015, eu já trouxe todos os documentos para me inscrever. Aí sim começou a dificuldade, porque foi a dificuldade em termos de legislação, ordenamento jurídico muito diferente. Foi quando eu comecei a participar das formações na Ordem dos Advogados, para poder me inserir no mundo jurídico aqui e tentar diminuir um pouco as barreiras assim da profissão. Ser advogada, em termos gerais, agora não vamos estar a falar um pouco sobre a questão se é em Portugal ou no Brasil, mas Sim. ser uma pessoa que pratica advocacia, como é que tu arranjas aquele balanço entre... Porque lá está, a advocacia não é só defender as pessoas em tribunal, tem várias questões jurídicas que uma pessoa pode tratar. Exato. Mas existe sempre aquela sensação de será que estou a ajudar a pessoa certa? Como é que se faz esse balanço? Eu sei que muitas vezes é uma questão, isto é trabalho, não me vou meter, mas há sempre aquela pressão pessoal de será que estou a fazer a coisa certa? Sim, há muito. Eu prezo sempre assim, pelo respeito aos meus valores. Principal, né? Meu principal lema é esse. Primeiro, eu respeito os meus valores como pessoa e sou muito transparente com os clientes. Então, essa questão de fazer o balanço, se eu estou fazendo certo, se eu estou defendendo a causa certa, se eu estou indo pelo caminho certo, eu acho que é muito da conversa e do diálogo que eu tenho com o meu cliente ali no começo. Deixar tudo de forma mais transparente possível. Olha, se a gente seguir por esse caminho, pode ser que não resulte tanto. E aí depende do cliente também, porque muitas vezes a gente fala com o cliente que pode não dar certo e ele quer arriscar, né? Então, é um pouco da minha consciência com a vontade do cliente. Mas, como eu trabalho também muito com o direito das famílias, crianças, então eu acho que eu sou muito, assim, empática à situação do meu cliente, à causa do meu cliente. Porque tu também, sendo mãe, também percebes um pouco isso. Até mesmo antes de ser mãe. Lá no Brasil eu trabalhei em secretarias de família, com causas assim de crianças bem complexas. Então eu acho que nessa área a gente não pode usar a criança como objeto, o que muitos pais fazem, né? Não conseguem separar ali a conjugalidade da parentalidade. Então eu acho que é isso. Primeira questão é ter empatia, colocar no lugar do outro. Segundo, não ir contra os meus próprios valores. Sendo transparente, né? Não mentindo para o cliente e deixando ele escolher se a gente vai prosseguir ou não. Porque durante muitos anos, claro que o que não falta agora também são séries que retratam o mundo da advocacia e tudo mais. E há muitas pessoas que são conhecidas como o advogado do diabo, que são aquelas pessoas que não têm medo de defender seja quem for, seja um assassino, seja o que interessa.
Na tua experiência profissional e também um pouco pegando aquilo que é a tua experiência pessoal, como é que vês esta coisa de defender alguém? Pronto, tu olhas para a pessoa e tu pensas, esta pessoa claramente é culpada. Sim. Eu acho que mais na área criminal, né? Na área do direito penal ali, a gente tem que fazer esse juízo de valores. Poucas vezes eu atuei em processos crime. Então, eu formei para isso, para defender o direito em si. A gente fala que a gente não defende, não é a pessoa, mas é o direito. Todas as pessoas têm direito a uma defesa, a um devido processo legal, a serem acompanhadas por um advogado. Então, acho que na faculdade a gente aprende um pouco a diferenciar isso. Para quem tá fora é um pouco complicado, né? Aquela pessoa matou, aquela pessoa fez algo que não era o mais correto. Mas nós, como advogados, nós vamos defender a lei, o que tá ali descrito que a pessoa tem direito, um advogado tem direito a uma defesa. No meu caso, não é tanto assim porque eu não sou advogada do criminal. Mas eu conheço colegas também que não se importam, não fazem juízo de valores sobre essas questões. É um cliente como todos os outros. Exatamente. E até provado contrário pelo próprio juiz. Exatamente. Defendem. É isso. Para além, pronto, lá está, és advogada e como disseste no início, és brasileira e mãe, portanto podemos assumir que te identificas como uma mulher. Sim. Parecendo que não, num mundo que normalmente é dominado por homens, como é que tu te sentiste a entrar no mundo profissional já quando entraste na ordem, depois de tudo? Sentiste alguma dificuldade pelo facto de seres mulher e também de seres de outro país? Sim. Mesmo que partilhemos uma língua e em certa parte uma cultura? Sim. Não, aqui no Brasil até que eu não senti tanto assim, até porque no Brasil... Na minha época, na minha sala mesmo de aula, eram mais mulheres do que homens naquela altura, a fazer o curso de Direito, a se inscrever na ordem. Mas aqui eu senti um pouco assim, às vezes, acuada por ser mulher, às vezes. E até mesmo quando eu ia a algum tribunal com algum colega português... perguntavam se eu era estagiária daquele colega, e aí o colega tinha que dizer, não, é uma colega de profissão. Então, talvez por essas pequenas coisas assim, mas não pelo fato só de ser mulher ou só de ser brasileira. Muitas vezes pensavam que eu era realmente uma estagiária e não já uma advogada. Tu sentiste que, com o passar dos anos e também a questão toda social que agora se passa, das pessoas serem mais abertamente livres de se exprimir da maneira que quiserem, seja da forma como se identificam, os pronomes que utilizam, tu sentes que já está a questão de ser homem ou ser mulher, ou como quer que a pessoa se identifique, já é uma coisa que passa ao lado na tua profissão, ou continua a ser uma questão muito importante, por exemplo, quando alguém escolhe um advogado para o representar? Mas ele é homem, já tem experiência, é uma mulher que já tem muita experiência. Tu sentes ainda que isso aconteça ou é algo que já vai passando? Não, acho que acontece sim. Eu tenho alguns clientes que me procuram justamente pelo fato de eu ser mulher. Então, eles acham que no tribunal, ser representado por uma mulher, talvez no caso de família, talvez um homem não seria tão empático à situação, não tão sensível. Tem questões delicadas, por exemplo, tem clientes que sofreram violência doméstica. Essas clientes, elas não vão procurar um advogado homem, por uma questão mesmo do que elas sofreram. E também vejo algumas causas, por exemplo, causas fiscais, causas criminais. Os clientes querem que seja um homem, porque eles acham que né, por ser do sexo masculino, vai ter mais, mais firmeza na hora de tratar num tribunal, tratar com o juiz. Eu vejo essas questões assim. Mas hoje eu vejo mais a questão de, às vezes, de escolherem talvez um português e não um brasileira para tratar de questões mais peculiares, entende? Ou outros casos, é direito de família, ou é nacionalidade? Não, então tudo bem, pode ser um estrangeiro. Mas talvez se for um criminal, se for um laboral, eles preferem talvez que seja um advogado já português ou já formado aqui. Eu vejo isso, ouvi isso em alguns casos, porque eu também atuo com colegas, né, advogados portugueses, e aí a gente sente essas questões. No Serviço de Estrangeiros e Fronteiras mesmo, quando eu faço legalização de estrangeiros pela via mais normal, ok. Mas quando é legalização que passa por algum processo na polícia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que hoje não é mais Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é AIMA, né?
eu me sinto mais segura de levar um colega português comigo. Porque às vezes a gente é um pouco acuado nesses lugares, sabe? Falaste agora na questão do CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que entretanto já foi extinto. Sim. Como é que é, do ponto de vista de alguém que vai ajudar pessoas que, por exemplo, vêm do teu país para se legalizarem em Portugal, procuram uma vida melhor, como é que é entrar em contacto e trabalhar com essa entidade que durante muitos anos, lá está, nós sabemos a complicação que foi, seja através dos maus tratos a imigrantes, inclusive a morte do imigrante ucraniano, mas também os tempos de espera, os anos, todo o processo burocrático para depois uma pessoa chegar lá, falta-lhe este documento, falta-lhe aquele. Como é que tu vês e como é que foi trabalhar com essa entidade? Até hoje é muito complicado. Há 3 anos que eu falo, eu não vou trabalhar mais com serviços estrangeiros, meu marido fala, não, daqui a pouco vai passar. Continua. Eu tô aqui 8 anos, assim, definitivamente, né? E eu senti que a lei de estrangeiros, a meu ver, algumas pessoas podem achar que foi diferente, mas eu senti que a lei dos estrangeiros sempre mudou para pior. A lei de nacionalidade sempre mudou para melhor. Tirou alguns requisitos, por exemplo, no caso de netos que precisavam de comprovar vínculos, já passou a não precisar mais. E a de estrangeiro sempre foi piorando. Na minha época, quando eu cheguei, a gente conseguia ligar e agendar para que 2, 3 meses ir lá, levar os documentos e se legalizar. Depois passou a ter a manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse era aceita com prazo de 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano. Agora está levando 1 ano e meio, 2 anos. Então essa pessoa fica aqui praticamente 2 anos sem poder sair do território português. Se sair, fica com receio de poder voltar, de circular livremente na União Europeia, porque o CEF, a meu ver, né, hoje com outro nome, deixa entrar mais imigrantes do que tem condição de legalizar. E com isso vai se criando uma bolha, né? De imigrantes que vão entrando, não vão conseguindo se legalizar. E eu acho que tem piorado muito nos últimos anos. Então, o que eu falo com os meus clientes hoje que estão no Brasil? Venham já com visto. Porque quando você vem com visto, você já vem com agendamento no serviço de fronteiras, né? De estrangeiros e fronteiras. Você vindo com agendamento, você se legaliza em muito menos tempo. Nós, advogados, não podemos aconselhar ninguém a vir sem o visto e tentar se legalizar aqui. Isso é uma situação superveniente. É para quem não tem nenhum planejamento, para quem veio e decidiu ficar. Hoje a gente sabe que a regra, que a exceção tem virado regra, o que não deveria ser, né? Até mesmo porque Portugal está nos olhos aí da União Europeia. Tem acontecido muitas questões aqui com os imigrantes que não seriam as mais corretas a nível de União Europeia. Mas Portugal sempre foi também, durante muitos anos, e agora cada vez mais, um porto de abrigo para muitas pessoas imigrantes, seja do país for, em particular com as guerras que acontecem e tudo mais. E é um país pequeno, né? Exato. Mediante isso, tu acreditas que tudo aquilo que está a acontecer, da questão dos imigrantes ilegais e da falta de trabalho, e para quem não está a ver, eu estou a fazer umas grandes aspas com os dedos porque ninguém é ilegal até efetivamente ser provado o contrário. Tu acreditas que o facto de haver muitas pessoas a requeixarem-se de que os imigrantes estão a roubar trabalho acabam por não perceber que muitos dos trabalhos que eles estão a aceitar são trabalhos que mais ninguém vai querer? Qual é que é a dificuldade neste caso do português, de perceber que o que aquele imigrante está a fazer é algo que tu nunca na tua vida irias querer fazer, não aceitavas. Sim. E depois não ias ficar sem um serviço que se calhar é mais essencial do que tu pensas, como por exemplo lavar pratos num restaurante ou tratar de cozinhar aquelas refeições a altas horas. Como é que o português não percebe isto? Qual é que é a dificuldade aqui? Até você seria mais aconselhável para responder essa pergunta do que eu, né, como português. Mas da minha parte é muito simples, as pessoas são burras. Isso é a minha versão. Eu acho isso mesmo. O estrangeiro chega aqui aceitando qualquer tipo de trabalho e vai ficando para se legalizar. Então a gente vê às vezes condições até desumanas em trabalhos, as pessoas ficam até muito tarde, muitas horas, para ganhar um salário, em condições assim precárias mesmo. Eu não, tenho certeza. Muitos portugueses não aceitariam isso, até mesmo porque o português sabe o direito que tem, até onde pode ir, até onde não pode ir, quais são as instituições que podem ali garantir os direitos deles. Os imigrantes vêm para cá e muitas vezes eles não sabem que eles têm direitos,
E que eles podem também recorrer, né, por exemplo, a autoridade do trabalho, ao Ministério do Público e tal. Então, eles submetem a essas condições. E às vezes o imigrante que já tem o documento, ele vai ficar aqui se submetendo a isso mais 5 anos para poder ter uma nacionalidade portuguesa. E ganhando mal, trabalhando em condições muitas vezes precárias, e em serviços que realmente o português não quer fazer, não quer lavar pratos, não quer ir atender no restaurante. E eu acho que por isso também, por muitos portugueses qualificados saírem do país, né, a gente vê isso muito hoje, as universidades mesmo estão exportando os portugueses. Eu acho que por isso também o salário é tão baixo nesse tipo de trabalho, porque a contratação, a mão de obra barata faz com que os serviços menos qualificados continuem a pagar mal, a contratar estrangeiros, a pagar mal novamente, a contratar novos estrangeiros. É um ciclo vicioso. Exatamente. Mas também existe a questão de que as pessoas muitas vezes estão a trabalhar sem qualquer tipo de documento oficial que vincula à empresa. Então, como é que eles nessas situações, imagina, estás 5 anos a trabalhar no restaurante, nunca tiveste um contrato de trabalho, sempre foi daquelas, olha, ficas a trabalhar comigo e eu pago-te. Sim. Como é que as pessoas depois provam que tiveram 5 anos em Portugal a trabalhar? Não têm nada com que agarrar. É muito difícil. Eu tenho cliente que está aqui há 20 anos e não tem documento, não tem uma autorização de residência, nunca voltou para o Brasil em 20 anos. Por quê? Ficou e aí recebe o salário em mãos, tem conta, tem casa, às vezes tem casa, mas não tem documento. Não vai ter direito à nacionalidade. Porque a nacionalidade portuguesa, pelo tempo de permanência em Portugal, conta-se da primeira autorização de residência, então, do primeiro título de residência. Ele pode, sim, se legalizar, ter um título de residência por trabalho, mas ter nacionalidade portuguesa só depois que tiver o título de residência. Hoje também a lei de nacionalidade permite que se legalize se tiver filho nascido em Portugal, desde que tenha residência aqui, mesmo que não legal, há 5 anos. Então tem outras situações que esse imigrante, esse estrangeiro, né, pode se legalizar. Mas muitos nem procuram se legalizar, não procuram advogado, não se importam com isso, assim, definitivamente. Como já passou tanto tempo, pensaram, deixa estar. Exatamente. Não se preocupam mesmo. Durante muitos anos também houve aqui em Portugal o estigma de que os brasileiros só vinham para cá, que é, pronto, no caso das mulheres, para roubar os esposos das portuguesas e, pronto, para efetivamente mudar drasticamente uma sociedade que é muito conservadora, ainda é. Como é que tu vês estas parvoíces que durante anos vigoraram aqui em Portugal? Eu vejo, ainda sinto em alguns lugares, assim. Essa semana teve até um episódio que ficou aí muito tempo no Instagram, não sei se você chegou a ver, uma senhora mandando a brasileira voltar para sua terra. Isso acontece mesmo. Eu tenho uma amiga que é dona de uma loja chinesa e ela contrata sempre brasileiras para trabalhar lá. E aí, uma certa altura, uma portuguesa falou com ela, por que você contrata brasileiras? As brasileiras roubam os maridos das portuguesas. Sim. E ela disse, não é porque uma fez que todas vão fazer. Exato. Eu penso assim, Portugal é muito conservador ainda, tenho situações de casamento que eu acompanho, homoafetivos, que eu vejo uma certa restrição nas conservatórias, muito na conservatória ainda da capital, por essas questões, não deveria ter mais, mas ainda tem. Então eu vejo um conservadorismo às vezes exacerbado, né? Essa questão de que mulher brasileira vem ou não vem roubar o marido, aí eu não sei, porque claro. Eu já vim casada. Então já não tem esse problema. Mas eu sinto assim uma diferença às vezes de tratamento comigo brasileira e com meu marido brasileiro. Talvez com ele em alguns lugares seja mais bem tratado por ser homem do que eu por ser mulher. E às vezes uma questão assim de assédio, já sofri um assédio num táxi, por exemplo, só pelo fato, talvez, da minha nacionalidade, não sei, mas foram situações episódicas. Raramente isso acontece, mas eu vejo algumas pessoas relatando ainda. Como é que nós conseguiríamos mudar isso, da tua perspectiva profissional? Abrindo a mente. Qual é que é a dificuldade dos portugueses de fazerem? Não sei. Porque parece que é muito difícil eles aceitarem a realidade que, pronto, se nós queremos ser um país
mundial, se queremos ser moderno, um país né? moderno, temos de aceitar as pessoas, Sim. sejam elas de que nacionalidade for, a religião for, mas parece que é Exatamente. cada vez mais difícil aceitar isso. Exatamente. E nos últimos tempos, eu não sei porque tudo que hoje em dia a gente faz está na rede, a gente tem visto alguns casos que quando eu cheguei em 2015 eu não via mais, não sofria esse tipo de constrangimento. E hoje a gente vê vídeos aí de portuguesas chamando brasileiras de porcas, voltem para sua terra, coisas que eu não ouvia há algum tempo. Mas eu acho que isso abrir a mente, todas as pessoas, nós somos seres humanos, somos todos iguais, claro, não é só a brasileira que erra, não é só a portuguesa, existem pessoas certas e erradas de todas as nacionalidades, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco menos rigoroso no tratamento com as outras pessoas. Eu falo, nós somos cidadãos do mundo. É aquela frase que tem lá na faculdade, no método da faculdade. Nós somos cidadãos do mundo. O mundo deveria ser sem fronteiras. Nós deveríamos poder circular livremente, mas não é isso que acontece. E essa questão do preconceito, eu acho que aos poucos vai acabando. Eu sinto isso mais nas pessoas mais velhas, assim. Nos mais novos eu já sinto mais abertura, tenho uma mente mais evoluída. Mas por acaso, e isto é uma coisa que eu tenho vindo cada vez mais a acompanhar, existem mais pessoas dentro da minha faixa etária, alguns até mais novos, que têm esse pensamento tão retrógrado e eu fico a questionar como é que é possível. Uma pessoa como tu, que tem acesso à internet, tem acesso à realidade, a tudo, né? Mas por um outro lado também tem acesso a tudo. Exato. O problema é esse, ou seja, não há aquele filtro do que é certo e o que é errado. E parece que durante muitos anos, e a questão da pandemia também trouxe isso, parece que as pessoas ficaram mais burras. Exato. Fecharam completamente a mente para aquilo que devia estar mesmo a acontecer. As pessoas não precisam de dizer mas os médicos estão todos a dizer que a vacina do Covid não ajuda em nada. Não, ninguém está a dizer isso. Quem está a dizer isso é um grupo de pessoas que não quer acreditar porque não têm interesse. E depois vais a ver médicos, pessoas que supostamente se preocupam com a nossa saúde, a dizer que não têm que tomar a vacina, que isso só faz mal, que as vacinas em geral fazem mal, quando efetivamente todos os anos, desde a primeira vacina, têm mostrado o contrário. Sim, sim. Tu sentes que, pronto, isto é uma coisa que, para quem não sabe, para além de advogado em Portugal, tu também praticas advocacia em outros países da Europa. Como é que fazes esta diferenciação? Porque, por um lado, tens as leis portuguesas, por outro, tens as leis de outros países, como, por exemplo, Itália. Sim. Como é que tu fazes a distinção? Em termos gerais, quase todas regem-se pela União Europeia. Sim. Mas cada país tem a sua questão fulcral. Como é que te diferencias aqui? Inscrita eu sou em Portugal e no Brasil, né? E aí nós temos um escritório parceiro na Espanha e um na Itália. Então a gente trata de nacionalidade italiana também, nacionalidade espanhola e legalização. Então eu trabalho em conjunto com esses advogados que são inscritos nessas duas ordens. Questão de nacionalidade e cidadania é mais ou menos a mesma vertente, porque a gente trabalha ali com a árvore genealógica da pessoa, ver se a pessoa tem direito ou não a uma nacionalidade europeia. Então acaba que é mais ou menos parecido, né? Em Portugal, na Espanha, na Itália. Aí tem as questões das gerações, daquela época que a italiana ia para o Brasil e tinha direito de passar a nacionalidade ou não tinha. Portugal só pode circular uma geração, então só até netos. São essas questões. Outras questões de tribunais eu só atuo em Portugal e no Brasil. E aí esses meus outros colegas que atuam lá especificamente. Mas nós fazemos reuniões juntos, até mesmo para eu poder ir pegando, né? Mais experiência nesses países. Então, eu posso te falar com mais propriedade de Portugal e Brasil. É bem diferente. Eu acho que atuar aqui e atuar no Brasil são mundos diferentes para mim. Onde é que sentes mais dificuldade a atuar atualmente? Hoje eu sinto mais dificuldade de atuar no Brasil. Porque depois que eu vim atuar aqui, eu acho que o processo aqui é muito mais célere. Os tribunais dão muito mais atenção ao advogado, às causas que o advogado tem e que vai lá conversar, ao cliente em si, as crianças, a família. Eu acho que aqui, por ser um país menor, né, por ter menos demandas, eu acho que aqui, hoje, eu me sinto mais à vontade e sinto menos dificuldade de atuar do que no Brasil. No Brasil ainda continuo atuando, mas tem causas lá que eu tenho uma causa que saiu sentença agora e eu iniciei em 2014, então tem 9 anos. E aqui ainda não me aconteceu isso. Já tem colegas portugueses que falam, não, aqui tem causas também que demoram anos.
Mas causas com não tanta complexidade no Brasil demoram muito, em razão dos tribunais terem milhares de processos, os juízes terem milhares de processos para decidir em uma única secretaria, e isso acabar atrasando muito. Então, o judiciário do Brasil é muito lento. Em Portugal, eu acho mais célere. O que é que para ti faria sentido acontecer para agilizar esse processo? Falaste na questão de só ter uma secretaria para nomear os processos. O que é que seria falta? Será que era preciso reformular ou reformar até mesmo o sistema judiciário brasileiro? Eu acho que no Brasil muito se dá também em razão da... Aqui a gente tem que pedir a isenção das taxas de justiça, né, para não se pagar custas no processo, na segurança social. Então é feita uma análise apurada da condição social da pessoa para ela poder ingressar no judiciário sem pagar custas. No Brasil basta juntar uma declaração de próprio punho, escrever que você não tem condições. Aí se o juiz achar que realmente pode te pedir alguma prova para comprovar que você não tem direito, ele pede. Então isso faz com que no Brasil tenha uma enxurrada de ações. E ainda tem a questão dos juizados lá, os juizados especiais, que aqui seria mais ou menos os julgados de paz. As pessoas podem ir lá sem advogados, então, e não pagam as custas iniciais. Então isso também faz com que tenham muitas ações, sabe? Não tem aquele controle prévio antes de se ingressar. Então acho que essa questão de não se pagar as custas iniciais e o Brasil ser um país muito maior e os estados às vezes não darem eu acho que não aumentar o número de tribunais, de funcionários, secretarias, pode ser com que isso ajude com que o Brasil seja mais lento. E aqui em Portugal? E muitos recursos, sim, né? Sim. Porque lá tem muitos recursos. Em parte também deve-se ao facto, parecendo que não, grande parte das pessoas que moram no Brasil têm condições financeiras muito, muito fracas. Muito fracas. E normalmente, não sei, mas parece que normalmente as pessoas que estão envolvidas em processos dentro do sistema judicial acabam sempre por ser pessoas que têm poucas condições financeiras. Já em Portugal é também o mesmo, ou porque foi multado e esqueceu-se de pagar, ou porque roubou para dar comida aos filhos. Exato. Como é que uma pessoa consegue combater isso? Ou seja, em parte também tem que se melhorar as condições financeiras das pessoas, mas por outro também os próprios tribunais têm que verificar as sentenças e como é que elas são dadas. Não é porque um pai de família com 3, 4 filhos, não interessa, ter roubado para dar comida aos mesmos, que merece ir para a cadeia e privá-los de efetivamente terem uma vida decente. Como é que nós conseguimos combater estas injustiças que às vezes acontecem nos tribunais? É um pouco complicado mesmo. Eu acho que essas questões só mesmo vendo cada caso concreto, né? Essa questão do pai roubou, não roubou, aí depende muito de como foi, do que aconteceu, qual o grau de necessidade dessa pessoa. E nos países que a desigualdade social é muito grande, no Brasil é muito grande, acaba se acontecendo muitos crimes por questões mesmo de desigualdade social. Isso já foi comprovado. E aqui em Portugal, o que é que tu sentes que é o maior problema a nível judicial? Da tua experiência? São 8 anos, mas em 8 anos muito acontece. Eu acho que o Ministério Público ainda é um pouco lento em fazer algumas investigações. Eu não faço criminal aqui, mas o meu sócio reclama muito, assim, de questões do DIAP, por exemplo, que demora muito a dar uma resposta para o advogado em uma investigação. E a gente vê quando são casos que estão aí nos jornais, na televisão, às vezes são mais céleres. E às vezes de um cidadão comum ficam lá meses e anos para poder ser ouvido uma pessoa, para poder levar aquilo para frente. Então acho que um pouco de morosidade talvez nessa questão das investigações do Ministério Público. E no meu caso assim específico, eu sinto que os tribunais de família e menores ainda não são tão sensíveis. Eu acho que por eu ter trabalhado no Brasil, eu acho que aqui algumas questões ainda me pegam assim de surpresa. Essas questões das crianças serem enviadas logo para uma instituição, às vezes não dá tanta oportunidade para os pais se refazerem, né? Porque às vezes eles tiveram um conflito, mas eles conseguem se refazer como família.
E eu já tive casos assim que as crianças estavam em associações e aí foi uma tia que teve que ficar. Eu acho que essas questões mais assim, psicológicas, sabe? Eu acho que isso acaba também mais frio. Isso acaba por te afetar também tu enquanto mãe, porque Claro. também tens aquela coisa, e se fosse comigo? Claro, exatamente. A gente teve um caso agora que o tribunal belga, mesmo sabendo das condições que as crianças estavam sendo tratadas em casa, permitiu um convívio que, né, aqui eu não vou falar se eu sou advogada de uma parte ou de outra, porque não posso, mas permitiu um convívio que lá tinham todas as provas que não eram mais adequadas para as crianças. E aí esse caso está sendo tratado agora aqui em Portugal, e aí foi tratado pela associação e foi feito um estudo pela técnica da segurança social e demonstrou-se que realmente as crianças, apesar da gente achar todas as crianças têm que ter direito a conviver com os pais, com o pai e com a mãe, em alguns casos o pai não é tão bom para a criança ou nem a mãe é tão bom para aquela criança. E isso vai causar traumas psicológicos eternos. E então só nesse processo aqui em Portugal que está se conseguindo perceber que aquelas crianças realmente não tem que ter convívio com um dos genitores, dos progenitores. É muito difícil para um juiz tomar uma decisão dessa. Mas nesse processo da Bélgica estava tudo relatado lá já. Entende? Sendo advogada e pronto, trabalhando em Portugal e no Brasil, quais é que são as tuas ambições? O que é que para ti é relevante para elevar a tua carreira nesta fase? Sim. Eu, no Brasil, já, né, na minha cidade, Belo Horizonte, eu já trabalhava mais com causas de família e crianças. E aqui em Portugal eu comecei a trabalhar com estrangeiros para poder ir me habituando com o sistema jurídico. Até mesmo porque as causas são administrativas e não eram judiciais. Mas, por incrível que pareça, um dos meus primeiros trabalhos aqui foi uma ação judicial de averiguação de paternidade. E aí eu tenho um amigo, que é muito meu amigo até hoje, português, luso brasileiro, ele me ajudou desde o começo a fazer essa ação, e aí foi que eu fui tomando gosto pelo processo judicial aqui também. Então a minha ambição hoje é não trabalhar mais tanto com estrangeiros, com imigração, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque é muito cansativo, é muito exaustivo e a gente não sabe como vai ser. Aquela pergunta que você me fez antes, que talvez eu não tenha respondido toda, quando a gente vai para o Serviço Estrangeiro e Fronteiras em Lisboa, é diferente você ir em um Viseu, é diferente você ir em Faro, sendo que a lei é a mesma para o país todo, mas a gente não sabe qual que vai ser a decisão em cada um deles. Porque também depende da pessoa que vai te atender. Exatamente. Então, a minha perspectiva para o futuro é trabalhar mais nessas causas judiciais. Divórcios, alimentos, averiguação de paternidade, regulação de responsabilidades parentais, até essas questões mesmo de aqueles deslocamentos irregulares de crianças, né, que eles falam sequestro internacional, rapto internacional. No nosso escritório a gente trabalha muito com essas causas. Então, a minha perspectiva é trabalhar nisso, em direito de família, crianças, sucessões a nível internacional. Já pensaste em dar aulas? Eu dei aulas de 4 anos. Eu dei aula no Brasil. Mas aqui em Portugal? Aqui em Portugal, vamos ver. Seria um passo interessante. Seria. Eu tenho perspectiva de voltar a dar aula no Brasil, mas em algum curso ou faculdade assim que eu possa dar online. Um curso online, até numa pós-graduação, algo assim. Porque a minha perspectiva era ter vindo fazer o doutoramento e voltar. Mas aí veio a pandemia, a gente foi ficando, o filho nasceu aqui, o marido não quis voltar. Sim. E nós fomos ficando. Mas eu gosto muito de lecionar. E agora, para terminarmos, qual é o principal conselho que podes dar a alguém que está com medo de avançar para um processo de imigração ou de sair de Portugal? E quais é que são as principais preocupações que a pessoa tem que ter? Sair de Portugal ou vir para Portugal? Pode ser os dois. Eu, como estrangeira, né, como imigrante também, eu aconselho a todos a fazerem primeiro um planejamento. Planejamento de toda a natureza. Um planejamento psicológico. Você tem que saber que você vai mudar para uma cultura totalmente diferente da sua. Seja Brasil e Paraguai, é diferente. Brasil e Argentina, é diferente. Portugal e Espanha, é diferente.
Então você está indo para uma nova cultura. Você não tem que querer impor a sua cultura. Você tem que absorver um pouco da cultura do país que você pretende ir. Segundo, planejamento financeiro. É muito importante um planejamento financeiro. Porque esse planejamento financeiro vai permitir com que você faça escolhas mais acertadas. Você pode ir para aquele país, não arranjar um trabalho no primeiro mês, pode arranjar só no terceiro, no quarto, no quinto, e você tem ali uma estrutura para poder se manter até você conseguir algo. E procurar um advogado de imigração, porque tem países que não precisam ser advogados, podem ser agências de imigração, né? Para que te dê uma assessoria completa sobre como é o processo migratório para aquele país. O que você vai precisar? Por exemplo, para Portugal você precisa de ter um NIF. Você chegar aqui sem um NIF, não é ninguém. Não faz nada. Exato. NIF. Aí você quer trabalhar, você tem que ter o número da segurança social. Se você não vem com visto, você tem que ter uma manifestação de interesse. Ou se você é um estudante, se você vai estudar, você tem que agendar para poder se legalizar. Então, tendo um visto ou tendo uma nacionalidade europeia, já te corta muitos obstáculos aí no caminho. Então, eu acho que todo estrangeiro que quer se mudar tem que ter planejamento. Planejamento, para mim, é o principal. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por terem ficado desse lado. Mais um mês e mais um episódio. E para o próximo será o último de 2023. Mas vamos já ficando de olhos postos em 2024 e tudo o que venha por lá. Até ao próximo episódio, pessoal.